Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Amor pela Palavra. E hoje, aqui ao meu lado, meu pai, Bispo Tony. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Tamo junto. E a gente vai estar estudando o evangelho aqui que Mateus escreveu. Hoje no capítulo 6, pai. E de cara a gente tem um ponto aqui bem interessante da gente saber. Eu quero saber o teu olhar sobre isso aqui que ele fala, aqui no 2, né? Como deve-se dar esmolas? Um bom cristão, ele dá esmola ou não? Como é que você vê isso? Então, a esmola, o sentido da questão esmola, a gente vê que é algo que é o que me sobra, né? É o que me sobra, que eu ajudo pessoas que têm uma necessidade daquilo que me sobra. Então, a questão de entregar esmolas ela tem que fazer parte da nossa vida. Caso contrário, é quando a gente pensa assim, bom, eu não dou esmola, então, ou seja, eu não ajudo ninguém. Então, se um cristão não ajuda ninguém, desculpe, mas precisa voltar aí para o caminho de conversão, voltar para o amor, ou para o primeiro amor, mas não digo nem o primeiro amor, voltar para o amor mesmo, porque está bem longe daquilo que Deus espera de nós. Quando Mateus, desculpa cortar, mas quando Mateus fala aqui, ele escreve um relato aqui que foi um ensinamento de Jesus, né? Ele fala pra gente fazer tudo isso em secreto. Que a gente não pode sair aí fazendo uma selfiezinha bonita aqui, dando uma esmola aqui, dizendo que eu sou misericordioso, que eu sou bom, etc e tal. Mas ao mesmo tempo que tem esse lado, a gente consegue entender que todo mundo que pedir alguma coisa pra gente na rua, a gente deve dar esmolas? Então, a gente olha essa palavra, no versículo 1 fala, guardai-vos de exercer diante dos homens. Né? A questão que se fala aqui da esmola, não é que nós vamos fazer limitação sobre entrega. Uma pessoa que me pede na rua, a maioria dos que pedem na rua não pede para comida, não pede para a sua necessidade normal, mas pede para a alimentação de um vício. Então, quando eu vejo aqui, eu digo para você, aqui em Copacabana, a gente andando pela rua, a gente vê muitas pessoas que têm uma droga que é a destruição desse século, né, que chama o crack. Então, muitos cracudos, pessoas que estão ali dependentes desse vício, que roubam, que matam, né, que furtam, estão aqui nas ruas pedindo esmolas. Né? E aí eu canso de ver pessoas chegam ali, tiram uma nota de R$100, pum, e dá para a pessoa, achando que está fazendo bem. Só que, na verdade, está alimentando o vício, está destruindo a vida da pessoa, não digo destruindo, mas ajudando na destruição, e que certamente aquela pessoa vai pegar aquele dinheiro, vai comprar droga, vai cometer o mal, e o sangue certamente vai vir das mãos daquele também que compartilhou, ou seja, participou disso. Da mesma forma, nós vemos que a instrução de Jesus Cristo fala sobre os domésticos da fé. A Bíblia fala sobre ajudarmos os nossos domésticos, as pessoas de perto. Tem tanta gente de perto, tem tanta gente da família que precisa de ajuda. Né? E dar o dinheiro não quer dizer que eu vou estar ajudando, muito pelo contrário, como eu disse aqui, vou até estar prejudicando. Mas se eu tenho alguém que precisa, que eu conheço, esse é o lugar das minhas esmolas. Então, esmola é um termo tão assim, pesado, né? Quando a gente fala assim, que a gente era pequeno, fala alguém, vai, toma um pouquinho, vai, não preciso de esmola. Né? Ou seja, eu não preciso dessa ajuda. Uhum. Mas a palavra esmola, ela tem um termo, é um termo bem pejorativo, né? Não seja pejorativo, mas depreciativo. Então quer dizer que esmola, então eu não posso receber a esmola do meu filho? Posso receber, porque vai ser uma ajuda. Aí, falando nisso, eu até essa nota de 200, né? Mas essa ajuda ela é muito importante, principalmente para um cristão, que ele tem que exercer, mas com sobriedade. Né? Com consciência, mas é aquilo assim. Então, o filtro
O filtro está nas minhas experiências, assim. Eu olhar para uma pessoa e dizer para ela, dizer para o meu coração, essa merece uma esmola ou não? Porque não dá para saber 100% do que irá acontecer depois que você ajudar uma pessoa, por exemplo, que esteja na rua. Muitos podem usar para comprar ali a sua marmita, mas muitos também vão usar para comprar a droga. Mas eu, como cristão genuíno, sem querer fazer, sem trazer holofotes, quero abençoar. Mas como eu vou saber? É engraçado que você vê na palavra de Deus, as pessoas não chegam para Jesus, dá-me de comer, dá-me não. Eles pedem algo que é muito maior. Quem tem necessidade real não vai só expor a questão de comida, mas ela vai se colocar assim, olha, deixa que eu lavo o teu carro, posso carregar a sua bolsa, deixa eu carregar, deixa eu limpar esse quintal aqui, você me ajuda, porque preciso levar alimento para minha casa. Isso não existe, é difícil. A maioria deles vão ser sempre na facilidade, sempre ouvindo a voz do diabo. Eu não quero nada fácil para mim. Então eu tiro comigo. Quando a gente lê a palavra, o Senhor fala sobre amar a teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou ficar querendo receber dinheirinho aqui, eu não vou ficar pedindo dinheiro. Eu vou oferecer o meu trabalho, eu vou oferecer a minha dedicação, porque é uma das coisas interessantes, né? Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica sem graça, né? A pessoa dá aqui, não estava esperando, de repente a pessoa chega aqui e fala, como meu filho daqui a pouco vai fazer para mim. Então, mas chega aqui, toma aqui, pai, aqui 10 mil reais, eu falo, oh, aleluia. Mas isso recebendo do meu filho, eu conheço. Mas se eu receber de um estranho, vai ficar muito, muito esquisito, vou ficar sem graça. Eu posso até, dependendo da objetividade da pessoa, do desejo dela, eu vou receber. Mas eu vejo aqui a questão de pessoas de rua. Uma das coisas que eu quero ver, só uma coisa que eu aprendi, como a gente tinha um Tamo Junto, né? Uhum. Logo a gente volta a isso, mas a gente ajudava moradores de rua. Era tanto golpe, era tanta conversa fiada, era tanta mentira. E a gente, no decorrer de nossa vida ministerial, uma das coisas principais, como o morador de rua, o cracudo, sei lá quem seja, ele vem pedir ajuda e geralmente vai à igreja, fala, eu preciso de dinheiro. Fala, a gente já não posso te arrumar dinheiro de forma nenhuma. Eu posso te ajudar, posso ver alimentação, aí você vem aqui, você participa e tudo, e a gente vai poder te ajudar, mas infelizmente dinheiro, então, já na rua, em qualquer lugar, eu já não... Ele pode contar a história que foi, ela pode ser verdadeira, ela pode ser mentira, mas a primeira indicação, eu digo, dinheiro eu não posso te ajudar, mas o que você precisa mais? Dinheiro, você falando assim, me lembrou o que a própria Bíblia ensina a gente, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. E ele não é suficiente pra gente. Porque o dinheiro acaba, né? E a gente corrompe, né? O pior, ele corrompe. A gente fica mal acostumado. A gente tira por onde? Por exemplo, eu conto sempre aquela história da vaquinha, né? Da família que tinha lá uma vaquinha que dava leite e tudo. Em outra ocasião eu vou contar a história completa, deixar o pessoal no gostinho aí. Vai lá na igreja que eu sempre conto as histórias, né? Da vaquinha que caiu do precipício. Se você se acostumar com a facilidade, isso vai te prejudicar muito. Que você não vai conseguir enfrentar uma dificuldade. E é interessante que você chegar... vou contar essa história, vai. Que o morador de rua passava todos os dias e o camarada ia lá e dava R$1 para ele, dava R$2, dava R$5, dava R$10 para ele. Passou um tempo, o camarada começou a só dar R$2. Passaram-se os anos, deu R$1 pro morador de rua. E o morador de rua chegou um dia, interferiu e falou, peraí, cara, antigamente você me dava nota de 20, de 10, depois me deu de 5, de 2, agora você está me dando R$1, né? Teve a ousadia de falar com o camarada pegou e contou, não, é o seguinte, ó, quando eu era solteiro, não tinha despesa, não tinha nada, eu te abençoava, te dava 20, te dava 10, né?
E aí depois eu casei, aí a coisa ficou mais apertada. Eu comecei a te dar 5, né? E agora eu tenho um filho, então eu te dou 2, 1. E aí o morador de rua olhou para ele e falou: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora tu tá agora sustentando a tua família com a minha esmola? então é exatamente isso, que a pessoa se acostuma e não vai mudar de vida. Não vai mudar de vida. O que muda de vida, você sabe, o dinheiro é muito pelo contrário. O excesso do dinheiro, quando você não está assim, com condição de administrar ele, ele vai roubar o teu coração. Ele vai destruir a tua família. Ele vai te levar para longe, para outros lugares que não são a vontade de Deus. Então, por isso que a gente fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso me fez lembrar a passagem, né, do coxo na porta do templo. Vai lá, Pedro, né? Não tenho nem prata e nem ouro, ou seja, não tenho dinheiro físico para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Então eu estou entendendo aqui, à luz da palavra aqui logo no início desse capítulo, que, primeiramente, sem holofote, sem trazer para nós, eu estou entregando ou fazendo, né? Às vezes a gente vê aí no TikTok da vida, nessas redes sociais aí, pessoas que se promovem com a esmola que dá, né, ou a ajuda que dá, mas, ou seja, é contra a Bíblia, né? Aqui o Senhor fala pra gente fazer essas coisas em secreto, né? O que a mão esquerda faz, aqui ó, ignore o que a tua mão esquerda faz, oh meu Deus, versículo 3, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, ou seja, não deixa uma saber da outra, né? E o que você falou, dinheiro, não. A gente, então, como um cristão, como uma instrução, né? Uma dica. E não adianta que, por mais que você fale, as pessoas vão continuar fazendo o que querem fazer. É só uma instrução. Porque eu me lembro disso, porque uma certa vez eu peguei aqui, trabalhava aqui no centro do Rio, era novo, né? Eu peguei, o camarada pediu dinheiro e tudo, chorou e tudo, e eu era mais novo e tal, e peguei e dei uma nota para ele e fui acompanhando, né? Esqueci até o nome da rua aqui, que era a rua aqui da Embaixada Americana, Avenida México, né? Ah, eu sei. Acho que é na México, México. Nome. Aí vim acompanhando o camarada, pô, um botequim, bota uma dose aí pra mim, com o dinheiro que eu tinha dado pra ele. Então ali eu comecei a ver que, cara, que besteira que eu fiz. A vontade tinha de falar, não dá nada não, que ele vai me devolver o dinheiro, né? Então se a gente vê que isso já acontece, né? A gente vê hoje em dia, eu morro de rir com a hipocrisia das pessoas, né? Você falou de TikTok, essas redes sociais, parece até que é motivador, mas eu não vejo motivação nenhuma nisso. A pessoa vai lá, tira foto lá, pega... Agora a moda é pegar os africanos, as criancinhas lá com fome, né? Outros ajudando. É muito terrível isso, porque começa a criar e insuflar o ego das pessoas. É tudo por uma curtida, né? Tudo e Jesus está falando de cristãos, né? Cristãos, pessoas que querem servir a Deus, então a tua mão direita não sabe o que a esquerda fez. A mesma coisa a oferta, a entrega das ofertas. Então, é melhor em secreto. Esse é o melhor. Sabe, um dia passe os tempos que a gente vê que a gente ajuda pessoas e daqui a pouco a pessoa vem lá e te abençoa, né? Eu vi uma história antes, não sei se foi com... uma história de um amigo que ele fez um bem para ele, passou esses anos e ele retribuiu. Então isso é muito legal disso acontecer. E quando a gente vê hoje das redes sociais, ela é uma coisa muito terrível, muito terrível. Eu vejo como terrível. Tem coisas ali que eu vejo assim, isso eu achei legal, tu falou até de ofertas. Eu vi uma menininha que o pai pegou e comprou um sanduíche para ela e tudo, a menina pegou e saiu do restaurante, foi lá no morador de rua e deu para ele comer, né? Uma vez a gente estava lá na Itália, né? Um frio, você lembra daquele frio? Lembro. Meu Deus, que tristeza. Aí tinha um senhorzinho que a gente ficou olhando pela janela, mas um frio, irmão, de
quase cair neve, né? Muito frio. E passou um senhorzinho, e a gente tava com os casacos de neve, tudo, a gente dentro do hotel lá olhando, e ele pegou e sentou lá na praça. Aí a gente passou, eu falei, meu Deus, que fiquei agora com uma dor no coração, ele sentadinho lá na praça. Porque falei, com aquecedor a gente tava com com frio. aquecedor a gente com frio, ele lá do Meu lado de Deus. fora. Eu falei, meu Deus, Natan, deixa eu levar alguma coisa para ele comer lá, para alguma coisa, que aquilo ali congelou meu coração, né? Falei, vamos, espera que eu vou lá. Aí você desceu comigo, a gente foi lá. E eu não sei falar italiano, né? Aí só apontei para ele, ele pegou, a gente como foi refrigerante, um sanduíche, que a gente, as pizzas, né? Que a gente tinha comprado umas pizzas lá no lugar, umas pizzas deliciosas, que a gente ia, inclusive, ia até jantar, né? Falei, bom, vamos lá dar para ele lá e tudo. E aí, quer dizer, aí graças a Deus você vê ele comendo, e voltamos pro hotel, ficamos olhando ele comendo as pizzas, tomando o suquinho dele lá, o refrigerante, e daqui a pouco ele saiu. Então, o nosso coração ficou saudável. Não tiramos foto, não teve nada, só estamos contando aqui porque a gente viveu isso. Então, aquilo foi legal. Então, quando a gente lê essa palavra, que faça tudo em segredo, porque o que você fizer em segredo, Deus em segredo vai te honrar. A recompensa disso é divina, é do céu, né? Não é e vai aqui, ser pública, né? É pública. Porque quando Deus honra, ele faz igual Naamã. Amã, né? Quando quis matar Mordecai, quis matar o povo judeu, né? E o rei perguntou a Amã, como eu posso honrar um homem, né? Que honra, um homem de honra. Ele fala, pega, coloca ele num casaco real, pega os teus príncipes, tudo, e botou o cara para andar com Mordecai lá em cima do cavalo e apontando, dizendo, esse é o homem a quem Deus quer honrar. Sim. Então Mordecai, em segredo, guardou a vida daquele rei, porque ele descobriu que estava uma conspiração de assassinato, foi lá e fez em secreto. E ninguém honrou Mordecai. Mas não quer dizer que Mordecai mudou de vida, que ele continua sendo de Deus. Não tem aquele louvor que a gente canta. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então é a mesma coisa. O cristão real, a gente faz a gente não procura uma recompensa, a gente não procura admiração. Então, porque tudo aquilo que puxa para nós essa admiração é tentar tirar da glória de Deus. E Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Eu lembro um versículo que tu me ensinou. Um dos primeiros versículos na infância que tu me ensinou é necessário que ele cresça e que a gente diminua, que tenha menos holofote em nós, que tenha menos dessas coisas que o mundo, né, você vê. Hoje a gente vive inserido em redes sociais. É como se a gente visse uma necessidade de mostrar, sabe? O que é totalmente antibíblico aqui, porque Jesus está nos ensinando a fazer essas coisas em segredo, né? E aqui, andando mais um pouquinho à frente, né, do 5 ao 8, Jesus ensina, né, ele dá algumas instruções aqui como a oração, como devemos orar. E parece que ele repete uma mesma instrução, né? Que ele fala o seguinte, quando orares, né, entra no seu quarto, fecha a porta e faça a sua oração no secreto. Aí eu te pergunto, como nós cristãos, à luz desse ensinamento que ele fala aqui, a gente deve orar e por que ele fala pra gente orar dessa forma aqui? É interessante, então, mais uma vez o Senhor fala assim, se esconda, fique em secreto aí. E aí, como a gente estava brincando, fala, e a pessoa que não tem um quarto para entrar dentro do quarto para se trancar? E a pessoa que está na rua, que mora na rua, como é que ela vai orar? Então a gente tem um gesto assim, ó, fecha os seus olhos, né? E você está no teu quarto. Porque é um desligamento. Quando você está conversando, a gente estava brincando aqui de TDAH, né? Opa, já estou fazendo arte aqui. Então a gente está falando sobre não ter atenção. Eu tenho uma coisa que, às vezes a pessoa está falando comigo, eu não estou prestando atenção, que eu estou olhando para outra coisa, eu não consigo fixar. Mas quando eu quero fixar, eu fixo meus olhos ali e fico. E me esforço, né?
Que às vezes quer tirar a atenção, quer mudar, né? A mesma coisa da leitura da Bíblia. Muita gente não consegue ler a Bíblia porque começa a dar sono, começa, sei lá o que acontece. Mas se você quiser, você vai conseguir, eu garanto para você. Porque na época até de escola, na época de quartel, na época de tudo, tá com sono, fica de pé. Né? Vai lá para o fundo da sala, fica lá olhando, aguarda a instrução. Então, você vê, acabei de perder mas vamos voltar lá para o objetivo. É fechar os olhos em secreto. É manter a concentração. Viu como é que desvia a concentração rapidinho? Mas quando você fecha os teus olhos, você se concentra em quem? Hã? Dentro, né? Em si mesmo, em você. Né? Então você fecha os teus olhos, você começa a sentir você. Então é você e Deus. Porque você sabe que Ele está ali, que Ele está ouvindo a tua oração. Então, para que haja oração real, tem que haver esse desligamento. Tem que haver esse desligamento com as coisas. Quando eu fecho meus olhos, o exterior se fecha. Eu não tenho como tapar os ouvidos. Se necessário for, bota um... Se fosse complementar a palavra assim, fecha o teu quarto, fecha as janelas, tampa, bota um fonezinho no ouvido só com um louvor instrumental para não te desconcentrar e começa a falar com Deus. Porque há uma necessidade do teu eu falar com Deus. E não tem como eu falar com uma pessoa, a pessoa não está me dando atenção. Por isso que é engraçado, né? Tem uma técnica que eu aprendi, que quando uma pessoa está gritando com você, você fala baixo. E a pessoa pode gritar à vontade, você vai falando baixo aqui, olha, se você não falar baixo, eu não vou poder te ouvir, não vou poder resolver teu problema. Naturalmente, a outra pessoa começa a abaixar a voz porque não está ouvindo o que você está falando. Está tentando ler os teus lábios, né? Então não tem como eu falar com uma pessoa, ela falando junto comigo. Não tem como eu dar uma aula quando todas as pessoas estão falando junto. Porque tem uma desatenção. É a mesma coisa. Não tem como eu falar com Deus se o meu mundo está revirado à minha volta. Então, sabe, uma barulheira, uma desatenção. Então, quando Jesus fala, quando for orar a Deus, não faz essa, como eu digo assim. É interessante porque na vida ministerial, eu já fui pastor de muitos pastores. E os pastores fazem uma oraçãozinha. Não existe oraçãozinha. Pode ser até uma oração um curto período de tempo, mas a oração ela é poderosa. É uma oração. Então, que muitas vezes a pessoa fala, eu vou orar com vocês agora, e a pessoa fala, mas depois eu queria mais uma oração. Eu falei, irmão, eu acabei de orar por você agora. Acabei de orar com você, não foi? Foi então. Agora, se você não creu, tá bom. Põe a mão ali, oro. Novamente, que a oração não faz mal, né? Não vai tirar um pedaço de mim, eu estou ali para orar, então vou orar. Mas eu sei que é só mais uma repetição de palavras. Mas a oração, ela é oração, não tem tamanho. É falar com Deus ou não falar com Deus. Aqui, por exemplo, essas instruções que Jesus dá, ele remete também muito a essa questão que a gente acabou de falar da esmola, né? Da gente não também... Né, aqui, ele usa até uma palavra até um pouco pesada, né? Quando orar, não serei como os hipócritas, né? Que com orações, né, volumosas, cheio de palavras, cheio disso, cheio daquilo, estão cheio de rapina no coração e não olham nem para os seus próprios erros, pedindo, né, a misericórdia do Senhor. Então, é como se, galera, olha para si, veja o que há de errado em si, no secreto comigo, trata isso comigo, entendeu? Porque pra parar com essa coisa de vocês estarem eloquentes, né, com essas palavras. Agora, a gente tem que ter um cuidado, ver se isso faz sentido. De que tudo bem, eu tô orando ali no meu secreto com Deus. Falo com Deus em diversos momentos da minha vida. Mas isso não exime também a necessidade de eu orar com as minhas palavras numa reunião de família, ou na igreja, ou, sei lá, em algum momento que a pessoa peça alguma oração. Não exime. Eu devo orar e em todo deixar tempo, o Espírito. Pregar, assim. orar, em todo tempo.
Sim. E assim, e sabendo que a oração ela é para os cristãos que vão entender. Mas quando se fala em orar, orar é falar. Então, quando eu estou num ambiente, um exemplo, eu estou em algum lugar, aí eu vou fazer uma oração numa família, na casa de uma família, num evento, numa festa, numa formatura. Então, eu sempre exponho, irmãos, olha, boa noite a todos, e eu vou falar, vamos fazer agora uma oração. E orar é falar. Então, nós vamos falar com o nosso Criador, Deus, nosso Salvador, Jesus. Nós vamos orar. Então, você pode orar comigo, pode falar com Deus comigo, em concordância, ou então você com as suas palavras, e aí, depois que eu expresso isso, aí eu começo a orar. Porque eu sei que muitas pessoas ali vão ser como muito justos, né? Como o eunuco que estava lá diante de Filipe, que ele estava andando, lendo a palavra e não entendia o que significava, e ali Deus estava ouvindo aquele homem, porque ele estava com sinceridade de coração. Sem entender, Deus envia Filipe ali, Filipe vai lá. Filipe. Filipe. Então Filipe vai lá e prega para o eunuco. Então é esse sentimento que a gente tem que ter. Orar é falar, e falar com Deus. Orar a Deus. E ainda mais, né? E orai sem cessar. Né? Deixa eu dar uma adenda aqui. É engraçado, né? Que quando eu vi essa palavra, Natan falou sobre a eloquência. Eu lembrei daquele vídeo lá do cara que faz teca. As pessoas se assustam. Dá um susto, né? Dentro lá da igreja. E é tão engraçado porque tem essas orações que são eloquentes até demais. Aquela gritaria como se... Eu já vi gente passando em frente à igreja e falando, Deus surdo, meu. Os caras ficam gritando, né? E, na verdade, a grande maioria da gritaria é porque estão querendo chamar o holofote para eles. Porque quando eu novamente falo, que em secreto, não quer dizer que eu vá orar em voz baixa e tudo, porque é o certo, não. Vai depender da minha dor, vai depender da minha necessidade. A oração ela pode virar um clamor, o clamor é um grito, ela pode virar, dependendo da minha necessidade, como eu já vi tantas situações acontecendo com pessoas que a oração foi um gemido, um choro, um grito, uma angústia. A oração lá de Ana pedindo a Deus um filho, não era uma oração eloquente, gritaria, nem de aquele choro, aquele rasgo, não era mexer de lábios, mas o Senhor ouviu a oração e deu a ela um Samuel. Então, tudo vai depender da situação que eu esteja vivendo. Agora, o de todos eles é falar em secreto com Deus, que em secreto Ele vai te responder. Sim. Aqui Jesus, né, ele ensina isso a gente, né, a oração. Isso é uma grande arma espiritual que a gente tem, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor ensina pra gente. E ele deixou, ainda no capítulo 6, uma oração modelo, né? Pai nosso que estás nos céus. A pergunta é, eu já sei que essa oração ela é muito profunda, porque ela exalta o Senhor, a gente pede perdão pelos nossos pecados, ou seja, vamos dizer, uma oração completa, né? Onde realmente os holofotes estão no Senhor, né? Mas também o Pai Nosso ele pode em alguns momentos se tornar uma reza, né? Ou seja, uma repetição. Qual é o seu olhar sobre a oração do Pai Nosso modelo, que é uma baita oração, mas no sentido de eu usar como uma reza? Não estou a fim de orar, não. Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Qual que é o impacto disso? Oração versus reza sobre o Pai Nosso. É que eu vejo assim que são muitas coisas a serem tratadas, né? Aqui dá vários podcasts aqui para falar do Pai Nosso. Mas o principal é um modelo, né? O que é um modelo? É algo a ser seguido, ou seja, as próximas que sejam assim. Mas e se a pessoa repetir o Pai Nosso? Né? Eu penso assim, se ela repete o Pai Nosso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E quando a gente está lendo algo, como eu falei até num outro podcast, quando a gente está lendo algo, a nossa imaginação está naquele lugar.
Quando eu oro a Deus, um exemplo, quando eu estou orando a Deus, tem muitas pessoas que enxergam Deus como um brilho de luz, como um jovem, como um homem forte. Eu sempre que oro a Deus, eu sempre enxergo alguém, um senhor já, né? Eu enxergo Deus como um senhor de barbas reluzentes, né? De cabelos reluzentes, de olhos de fogo, forte, né? Eu, às vezes com uns coroa forte, tipo eu, né? Mas eu vejo Deus ali assentado no trono, se alegrando, rindo das histórias, né? Se alegrando com seus anjos, se alegrando com Jesus. Eu sempre que eu oro, a minha imaginação vai lá. E quando eu estou lendo, e quando eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, quando o meu coração está nela, talvez eu não consiga nem repetir a mesma palavra que está escrito ali. Mas como eu falo sobre um modelo, quando a gente faz uma caneca dessa, essa caneca ela não foi feita aqui como onde uma parte artística foi ali, plum, criou, não. Foi feito um molde, né? Um modelo dela, e a partir daquele molde, as sequenciais. E aí existem hoje canecas de várias outras formas que são feitas em série, entenda isso. Uma oração modelo é algo que vai prosseguir e vão ter iguais e vai haver o aperfeiçoamento. A gente que é homem, nós somos homens, a gente gosta de quê? Qual é a coisa que a gente mais gosta de homem? Carros. Então tinha aqueles carros antigos, aí foram seguindo os modelos. Tem modelos esportivos, né? Off-road, tem modelos sofisticados, tem caminhões, mega máquinas, mas cada um tem os seus modelos, mas há um aperfeiçoamento. Então quando a gente fala sobre o modelo de oração, é o Pai Nosso. E qual é o sentido dele? Um modelo. Então eu posso repetir a mesma sim. Eu posso fazer as orações sim, mas eu posso seguir esse modelo. Pai, tu que estás nos céus. Pai nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor. Quando se fala Pai, fala supridor. Então eu posso assim, invocar o nome do Senhor, engrandecendo cada dia mais. Então, cada palavra dessa daqui, ela tem um sentido. Então, mas lembre sempre que é um modelo. Talvez a pessoa nunca tenha orado. Talvez a pessoa não saiba orar. Talvez a pessoa imagine que orar é Senhor, na tua suplência, magnificência, eficiência. Não, eu posso falar, Senhor, eu estou com fome, eu preciso de comida, eu sei que tu pode suprir. Deus abençoa o meu filho, me guarda, sabe? Me protege porque teu é o reino para sempre, tu és Deus. Eu posso, né? Dentro daquele modelo, eu vou ter uma oração completa. E a oração do Pai Nosso é uma oração completa. Sim. Ótimo. Ao meu ver, né? E é muito bom isso pra gente compartilhar. E uma das coisas que tem ali no Pai Nosso, né? Ele fala, né? Venha a nós o teu reino. Ou seja, às vezes em nossas orações a gente pede muito, nossa família, igreja, agradece ao Senhor, etc e tal. Mas a gente não clama o reino, a gente não pede muitas vezes o reino, né? Maranata, ora vem, Senhor. Mas são coisas que a gente, poxa, se tá no modelo, eu vou agora atribuir à minha oração isso. Pai, que o Senhor venha, que o Senhor cumpra aí as suas promessas. Então é de fato, né? É a gente adequar o Pai Nosso às nossas petições, né? Exaltando o Senhor, chamando Deus de Pai, por exemplo, sabe? Então é bem interessante esse ponto. Uma coisa interessante aqui, ó, só para a gente ler aqui o final, que é a palavra de Deus. Essa é uma definição até da oração completa. A gente fala porque tem religiões que não fazem esse final de frase aqui da oração do Pai Nosso, que diz aqui, ó, no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, a parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa frase final aqui, existem religiões que não conseguem finalizar essa frase. Mas os cristãos, aqueles que buscam a Deus, que confessam Jesus como o Senhor da sua vida, sempre vão dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É lindo, né? O Pai Nosso é muito bonito. Amém? Você vê, o capítulo 6, Jesus vai elencando vários ensinamentos. Como orar, modelo de oração. Agora pulando aqui para frente, ó.
como jejuar. Então, como um cristão aí, a gente tem que jejuar, mas seguindo a mesma lógica, né? Em secreto, tá? Então, as esmolas em secreto, a oração no secreto, o jejum no secreto também. Porque pra gente parar com esse negócio da gente ficar se exaltando. Eu vou falar pra todo mundo aqui que eu tô jejuando, para as pessoas acharem que eu sou espiritual. Tô no mistério, tô no mistério. E aqui o ensinamento é justamente no secreto, porque o Pai vê em secreto. Mas a pergunta é, como um cristão genuíno deve jejuar? O jejum é uma coisa também bem complexa que eu posso aqui definir como muitos modelos. Mas o principal deles, quando se fala em jejuar, o jejum até na medicina, até nos meios lógicos, fala sobre não comer. E aí eu pergunto, não comer por quê? Então, talvez você não saiba, mas olhar para aquela câmera. Para muitos de vocês, você sabe qual é o maior desejo que existe no corpo humano? Sabe qual é o maior desejo? Não é sexo, porque você só pensa naquilo, né? Como tem o dito popular. Mas o maior desejo do ser humano é comer. O maior desejo da nossa carne é comer e beber. A gente fica naquela ânsia de querer beber. E o beber é até uma necessidade mesmo, né? Porque a pessoa sem água no organismo, ela vai viver bem menos do que se ela ficar sem comer. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o sacrifício da nossa carne. Eu pego o desejo que ela tem e dou ali para ela um basta. Falo, vou ficar aí 40 dias e 40 noites sem comer. Em outras palavras, eu te domino, não é você que me domina. Exatamente, isso aí. Entendi. Então, quando a gente vê esse vício aflorando, então eu posso assim enumerar as dezenas e até centenas de vícios que nós temos hoje, que é muito maior. Porque na época a gente não tinha smartphone, não tinha game, não tinha cigarro que vendia em botequim, nem cerveja que vendia na padaria, não tinha esses vícios. Então o maior vício do homem ali naquele momento era a bebida. Então hoje você sabe que, bebida não, comida e bebida. Então você sabe que o Senhor, quando fala sobre jejuar, não que eu vou me sacrificar, mas eu vou mostrar a Deus que eu posso fazer por amor a Ele. Então quando eu jejuo, você pode hoje, eu posso dizer para você, eu poderia até fazer um jejum de telefone. Eita, que coisa terrível. Tem gente que consegue ficar sem comer, mas não consegue ficar, o meu não está nem ali, ficar sem um aparelhinho. Não consegue. Por quê? É aquilo que você falou, está me dominando. Então, quando eu jejuo, eu falo, Senhor, eu vou entregar essa oferta aqui, esse sacrifício aqui, e vou com um propósito, né? Um propósito. Qual é o propósito? Jesus já nos deu muitos exemplos. Tem caixas de demônios que só sai com jejum e oração. Então, quando a gente fala assim, fala sobre o povo, quando queria uma resposta de Deus, jejuava. A gente vê Daniel jejuando. A gente vê Moisés jejuando. A gente vê muitos homens que quando querem, quando buscam o Senhor, jejuam. Então ele estava falando, há um propósito. E o jejum ele vai te fortalecer e vai te preparar, porque Deus vai aceitar essa oferta, esse sacrifício. Ou seja, né, você falou do celular, coisas que, vamos dizer, na atualidade, no mundo moderno de hoje, nos dominam. Eu posso jejuar durante algum determinado tempo, com um propósito, acessar minhas redes sociais, por exemplo. Assistir Netflix, porque são coisas que, além de me dominarem, às vezes a gente não conseguir viver sem, roubam o nosso tempo de busca de oração com Deus. Eu digo isso na prática, eu falava isso nas aulas. A gente tem leituras bíblicas, ensinos e tal, mas se o celular estiver do lado, esquece, porque vai subir a notificação e vai te tirar do ensino. Então são coisas que estão dominando aí a humanidade atual, né? Domina a igreja, no meio da igreja. No meio do culto? No meio do culto. É uma falta de educação. É uma falta de respeito, né?
A pessoa abrir um telefone para ficar em WhatsApp, ficar em coisa. Aí, como eu falo, será que entrou no quarto lá para falar com Deus? Será que não dominou? Então eu acho um desrespeito, né? A não ser que, eu vou ler a Bíblia ali na hora da leitura, ótimo. Porque eu sei, uma coisa que eu já, a todas as pessoas, eu não sou muito chegado a ficar em, só porque tem que trabalhar com isso, aí tem que usar. Mas, no momento do culto, ele só fica aberto ali quando tem a live lá, deixo aberto. Porque se eu entrar em WhatsApp, se eu entrar em Facebook, se eu entrar em qualquer... vai me tirar a atenção. Vai quebrar aquela... Imagina, você tem todos os dias, tem 30 dias no mês em média, né? 30 dias no mês, 7 dias na semana, tem 24 horas do dia, você separa 2 horas para cultuar a Deus. E aí até naquelas 2 horas o diabo consegue roubar a tua atenção, então Fisga, isso é muito né? terrível. Então o jejum é para isso, é bom que você desperte. Mas ele precisa de uma emergência. Olha, uma coisa eu aprendi na minha vida. O dito popular, né? Notícia ruim corre. Notícia boa demora. Então, fique em paz. Pega as tuas 2 horas quando você estiver na casa do Senhor, desliga o aparelho. Bota ali, como é, Natan? No modo avião. Deixa o modo avião. Vai ler a Bíblia, até no modo avião dá para ler. Coloca. Porque é respeitoso, né? É agradável a Deus e é bom para você. Porque isso faz a gente ter tempo. Nesses aparelhos, nesses celulares aí da vida, eles mostram ali quanto tempo a gente ficou ao longo do dia, ao longo da semana. E se vocês verem, são muitas horas. São tipo assim, 20 horas, 25 horas da tua semana tu ficou com ele aberto, mexendo em alguma coisa. É muito tempo. E de fato assim, pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. Eu acredito que é mais pro mal do que pro bem. Mas você vê, a gente acorda de manhã, né? Vamos lá, a Ingrid me falava de um costume que ela tinha de beber água gelada de manhã. E às vezes a gente acorda de manhã com a boca seca. Então a primeira coisa é pegar uma aguinha e colocar. Só que hoje em dia, a primeira coisa tem sido o celular que já dorme ali na tua cabeça aqui. Que tu só vira o rosto aqui um pouco pra ver. Olha só aqui, comparando um copo de água que você precisa porque tua boca tá seca e o celular, você olha o celular primeiro. Então é um domínio na humanidade hoje que eu tenho certeza que isso é para o mal, mais para o mal do que para o bem. É engraçado que eu vi, você falou dormir aqui, eu vi uma matéria agora que na França eles tiraram de circulação os iPhone 12. É uma propaganda contrária. Por quê? Porque estava em excesso a radiação. Eu tenho certeza que é um planejamento maligno para o fim dos tempos. Nós estamos chegando no fim, isso é óbvio. É claro, nós estamos chegando ao fim dos tempos. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Então, por isso que, quando a gente vê Mateus 5, 6 e 7, é o manual de conduta do cristão. Quer saber o que é o Evangelho? Mateus 5, 6 e 7. Muito bem explicadinho. Tinha um personagem antigo que falava nos seus mínimos detalhes. Muito bem explicado. Então é só você crer e se disponibilizar para ser transformado. Está aí para a gente aprender. E aqui ainda, em Mateus 6, ele fala, né? Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde você deposita aí a tua confiança é onde está o teu coração. Né? A gente vendo, na atualidade, muitas pessoas que sofrem, né? Vamos dizer, das doenças do século, né? Estresse, ansiedades. E a gente vai buscando naturalmente como humano meios que possam diminuir esses males, né? Que muitas vezes um próprio celular pode causar. Eu digo isso porque, por exemplo, quem trabalha e sei lá, sobreaviso, fica ali, a gente fica numa tensão de toda hora olha pro celular, toda hora
olha ali pro celular. Isso causa na gente, tipo, ansiedade de que alguma hora pode acontecer alguma coisa, sabe? Imagine se tivesse que escrever hoje a Bíblia, de acordo com o que Jesus estivesse aqui falando. Certamente ia ter muita... Nossa, caramba. Até porque você falou uma coisa interessante, né? Que a Ingrid, sua esposa, nutricionista, minha nora abençoada, você falou sobre os cuidados que o Senhor deu lá em Levíticos, lá sobre não comer carne de peixes com pele, peixe de pele. Aham. Que são peixes que é um alto nível de amônia. E Sim. a amônia faz mal, né? Segundo a nossa nutricionista. Em excesso, muito. Em excesso faz muito mal, não é só mal, faz muito mal. E lá em Levítico o Senhor estava dando instrução. Então, se tivesse uma renovação, que nós entendi. somos a renovação, porque estamos vivendo a palavra, nós somos os protestantes de hoje. Então a gente está vendo o óbvio que isso está fazendo mal às pessoas. Está fazendo mal, então para que você desperte enquanto é tempo. E, sabe, aceite Jesus como teu Salvador, viva a produtividade espiritual, ou seja, produza frutos dignos de arrependimento, frutos que são guiados, instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E agora, o último tema aqui de Mateus, né? Que eu acho que nessa parte aqui do capítulo 6, ele fala sobre a ansiedade. Olha só, parece que tudo corrobora para isso, aqui, né? Hã? Tem aqui a luz e as trevas, os dois senhores. Ah, sim, não, sim, a gente ia comentar desse, sobre a lâmpada do corpo, né? Muito bem lembrado, eu achei que a gente ia pular aqui. Mas cadê? A luz e a treva, os dois senhores, né? É isso aí. Quando a gente pensa isso, pai, por exemplo, servir a dois senhores, o que ele quer dizer com isso, né? Porque tá dividido. Aqui, talvez ele esteja fazendo uma alusão a Deus e a Satanás. Uhum. Ou seja, um crente que no domingo tá na igreja, louvando, se arrependendo, etc e tal, mas ao longo da semana esteja fazendo, né, coisas malignas. Isso é o reflexo hoje de muitas pessoas que se dizem cristãs. Mas você, como pastor, como que você enxerga essa problemática atual? Eu vou dar um exemplo assim bem claro. Por exemplo, você é casado com a Índia ou casado com a pastora Cíntia. Né? A pastora é minha esposa, minha mulher, não é? Cuida de mim, cuida de tudo. Imagine se ela pegasse e fosse casada comigo. E aí ela, de repente, fosse casada comigo, aí pegasse segunda, quarta e sexta, fosse casado com um vizinho. Casado com um vizinho, né? E o casado com o vizinho, só que o casado com o vizinho pulando a cerca, não é? Seria assim. Como ficaria o meu coração? Ou seja, ou você é de um ou você é de outro. E o outro é pior que está segunda, quarta e sexta. Ó, fica quinta também. Ó, fica sábado também. Ó, fica domingo também. Porque o diabo ele sempre vai... O outro senhor vai te levar para cada vez mais para o lamaçal. E o de cá, que é o Senhor, quer você perto dele. Sem tirar a tua liberdade. Porque quem decide somos nós. A quem eu vou me submeter? Deus não divide a sua honra, né? Com ninguém. E diz a palavra que o Espírito de Deus se enciuma de nós. Tem ciúme. Sabe o que é ciúme? Ciúme é o que eu tenho da minha esposa. Como é que pode, né? O Deus Todo-Poderoso Senhor sentir ciúme segundo a Bíblia, né? Não estamos inventando, isso está escrito, né? E o ciúme não é aquela ciúme doentio, não. Mas eu tô aqui, às vezes vai pegar um metrô, alguma coisa, alguém encosta na tua esposa ali, tá ali, não com má intenção, né? E se for má, aí vai se ver, né? Mas, se aí encostar, tu já fica de olho já, né? Que eu já tô de olho já. Parece que não, mas eu já tô de olho lá no cidadão. Então já encostou, vem para perto de mim, né? Porque é como Deus. Deus, ele tem ciúme de nós. Então, ou seja, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Não tem como compartilhar. E servir o diabo nesse caso é
a riqueza, Isso aí. são coisas que nos cercam aqui no mundo, né? Porque servir o diabo é fácil. Quais são os frutos que o diabo nos oferece? Prostituição, lascívia, roubo, inveja. Isso já é natural a gente ter na nossa carne. A nossa carne é pecaminosa. Então a gente já começa a pensar as partes ruins. Então, se eu cambar para esse lado, se eu for para esse lado aí, se eu pender para esse lado, é fácil. Agora, pender para o bem, bate na face e oferece a outra. Amar o inimigo. Ama teu inimigo, né? Perdoa aqueles que te ferem, né? Então, ou seja, meu Deus, é muito difícil. Por isso que a porta é estreita. Né? A porta é estreita, o caminho é difícil para chegar lá. Então, por isso que eu estou dizendo para você sobre essa escolha. Ou eu escolho servir ao Senhor, ou eu escolho servir o diabo. Não dá para viver mais o mais ou menos. Hoje em dia tá tudo mais ou menos. Ah, irmão, tudo é Deus. Ah, tudo. Oh, Deus, Jesus. E geralmente a pessoa só fala em Jesus mesmo quando está no veneno, né? Está na dificuldade. Porque quando está bem, se esquece. Então, por isso que eu falo, Senhor, se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Senhor, estou aí. Não me abandona não, Senhor. Né? Tem aquele cara aí que faz o programa aí. Não me abandona não. Não me abandona não, né? Tino, né? Então, não me abandona não. Então, Senhor, não me abandona não, Senhor. E Deus nunca me abandonou, nunca vai me abandonar. Eu é que posso abandonar Ele. Então, o servo aqui, eu posso abandonar o Senhor. Mas eu não consigo abandonar o diabo, né? Na verdade. Porque o diabo sempre vai satisfazer o desejo da minha carne. Mas Deus vai satisfazer o desejo do meu espírito, da minha alma, e vai me conduzir ao reino dos céus. Isso aí. Eu antecipei esse tema porque, de fato, eu estava ansioso por esse tema, mas uma ansiedade no bom sentido, da gente comentar aqui o que Jesus... Ah, por isso a ansiosa solicitude da vida. O que Jesus nos ensina aqui, né? E ele fala, por mais ansioso que você seja, você não consegue colocar aí um côvado de vida a mais. Ou seja, a gente não consegue adiantar o dia de amanhã, por exemplo, porque o amanhã de fato pertence a Deus. Mas, pai, hoje a ansiedade, ela é um mal muito grande no mundo. Eu vejo isso, se a gente trabalha, se a gente está na rua, se a gente está no trânsito, se a gente está no ambiente assim que for, é claro, visível ver pessoas ansiosas. Ou seja, coisas rápidas, quer atuar, quer fazer, quer isso, já fica bravo, já... Ou seja, tudo por uma ansiedade às vezes. A questão do tempo, de você gerir o tempo ali, saber esperar, esquece. Quanto mais rápido, melhor, mais ágil, e eu não aguento esperar. Como que está sendo isso com relação à Igreja do Senhor aqui na Terra, sua visão? A gente vê essa ansiedade, é uma coisa que eu posso dizer para você, as novas gerações vão sofrer muito. Segundo as psicologias atuais, né, os ensinamentos, a criança você não pode dizer não para ela, tem que oferecer outra opção. Tudo que ela tiver ansiosa, você tem que suprir, tem que fazer. Fala, meu Deus, se o mundo fosse tão fácil como eles pensam. E quando a gente fala sobre ansiedade, a ansiedade é algo que ela é alimentada. Ele é como se fosse um sentimento que se alimenta de nós. Então, se a gente começar a ficar ansioso, a ganância vai tomar conta, a cobiça, a inveja vai estar ali alimentando o nosso ego e nos levando para o peso de morte. E por mais ansioso que eu seja, a gente olha quando Jesus fala sobre essa palavra, fala assim, por mais ansioso que você seja, tu consegue botar um palmo acima da tua estatura? Você consegue crescer aí um côvado? Tu consegue crescer? Não vai conseguir. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E isso ele está tentando me mostrar que, por mais ansioso que seja, você vai enfrentar problemas insolúveis, que não tem solução. Não adianta, a ansiedade não vai ter solução. A solução é busque o reino dos céus.
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas da terra passam. Ah, mas a minha ansiedade faz com que eu consiga realizar. Você vai conseguir, mas vai enfrentar o teu limite. Quando você enfrentar o teu limite, você vai saber aquilo que Deus estava te instruindo. Então, qual é o segredo? Eu tenho meus cachorrinhos, né? Então, qual é o segredo lá? Eu, quando boto um short ou boto uma camisa, eles já ficam tudo já pulando e tudo. O que eu faço, né? Para tirar aquilo deles, eu coloco agora a roupa de saída, realmente vou lá, cutuco lá. Não é maldade não, mas é trabalhar a ansiedade deles, né? Vou lá, balanço as correntes, tudo, e vou lá, depois sento na TV, na sala e assisto TV. Aí eles, tipo assim, desligam, falam, não resolveu. Uhum. Então a ansiedade, ela precisa ser combatida. E o que acontece? Quando menos espera, eu vou lá e levo. Aí quando eles quebra aquela ansiedade, eles vão lá, começam a me lamber, cheirar. Aí já fica ali perto de mim. Então ficou perto de mim, bom, agora estou legal, vou passear com eles ali e desço com eles, vou. Mas, por exemplo, o que a gente faz quando tá sentindo... O cristão genuíno tá sentindo ansiedade? Um exemplo assim, sei lá, alguma coisa que só vai ser resolvida na segunda-feira. E hoje é sexta-feira. Só que você já não consegue dormir. Só que tu já fica pensando. E você é um cristão, você tá buscando a Deus. Quais são as formas de combate a esse problema? Eu vejo a ansiedade como uma coisa assim, fácil de lidar. Por quê? Você só vai ficar ansioso se a tua mente se concentrar nisso. Se você ficar concentrado nisso, não adianta. Não adianta. A gente, quando fazia os grandes eventos de milhares de pessoas, a gente ficava 3, 4 dias sem dormir. Tamanha era a ansiedade, tudo. E eu comecei assim, um perfil que eu tenho, eu fico olhando para o cemitério. Assim, no meu ser, eu olho para o cemitério e falo, caramba, tem tanta gente morta. Tem tanta gente que, tipo assim, por mais ansiosa que fosse, não mudaram suas vidas. Ou seja, e se não vier o tal carro? E se não vier o tal emprego? Se não vier? Por isso que eu estou falando, eu tenho que remeter a minha mente para Deus. Porque não vai adiantar, a gente não vai conseguir mudar nada. Então, se você está ansioso e tudo, é que a tua mente está se concentrando nesse ponto. Desconcentra ela, como eu faço com os cachorrinhos. Faz outra coisa. Vai resolver, vai aprender a cozinhar, né? A gente fica com aquela ansiedade, como que vai ficar? Claro que isso até dentro de uma medida, não estejais ansioso com essa solicitude, ou seja, essa necessidade toda. A minha necessidade é de Deus. Se vier, amém. Se não vier, estou na benção. Me dá paz aí para esperar. Estou esperando o ônibus no ponto. Deus falou, o ônibus passa nesse ponto, né? Qual o número de um ônibus aí, Ingrid? 415. 415. Um ônibus que demora. 583, um ônibus que demora. Mas o ponto está lá, placa lá escrita. Ônibus 583 passa aqui. O ponto do ônibus está lá, ele passa aqui. Pô, mas demorou 1 hora e meia, 2 horas. O ônibus passa aqui. Então fica aí no ponto do ônibus. Não tem como, porque quando a gente fala assim sobre o ônibus, é a vontade de Deus, ela vem ali. Fica ali na vontade de Deus que vai vir. Não dá desespero, não, que a ansiedade vai fazer você sair correndo. Vai fazer você sair do lugar que você sabe que vai ter, vai para outro lugar, e quando você for para outro lugar, o ônibus passa. Se tivesse esperado, estava lá na boa. Então, a ansiedade é assim, eu vejo como se tratar. Eu tenho que disciplinar, ensinar o meu coração. A gente aprendia no quartel que a mente, ela é sempre mais forte do que o corpo. Sempre ela vai ser, porque ela é dominante. Agora, se o corpo é mais forte que a mente, é que há alguma coisa de errado aí. Então, a tua mente precisa dominar a tua ansiedade. E um bom remédio para os ansiosos que podem estar assistindo a gente aí é Mateus capítulo 6, versículo 21 ao 34, Bíblia. Vai lá, lê aí na sua casa o que o Senhor nos ensina aqui para a gente combater com a palavra do Senhor. E chegamos ao final, capítulo 6. Deixa eu só finalizar aqui uma coisa assim, que basta cada dia o seu mal, né? O final do capítulo 6.
Tinha um advogado, doutor Eduardo, meu amigo, lá de Nilópolis, e a gente tinha uns imóveis alugados lá com ele. Quer dizer, ele era o intermediário do proprietário e teve uma época aqui no Brasil, a gente teve uma crise financeira muito terrível mesmo, né? E com essa coisa de Covid, tudo, meu Deus, foi muito difícil. E aí a gente, porque ele não era só o locador, mas ele era meu amigo, é meu amigo ainda. E a gente sentava lá e a gente conversava assim, eu falei, doutor Eduardo, como é que tá? Porque eu tinha que negociar a dívida. Tinha dívida. E uma pessoa endividada, meu Deus, é muito terrível, é muito difícil, mas tem que controlar. E qual é o segredo? De enfrentamento. E uma coisa que ele falou, eu conversando com ele, eu falei, doutor Eduardo, como é que está essa questão dos imóveis e tudo? Ele, rapaz, já tem tanto problema aqui já, né? Eram muitos imóveis que ele alugava. E a gente compartilhando, ele falou assim, eu aprendi uma coisa, é o que eu estou fazendo, eu espero que você faça. A gente mata um leão de cada dia. Se chegar o leão, vem 2 leões, 3 leões, vão matar ele. Porque a gente tem que resolver todo dia. E o de amanhã? Amanhã, quando chegar, a gente encara. Porque o ansioso, ele só fica pensando nesse amanhã ruim. Não pensa no amanhã bom. Mas o segredo é, pensa no hoje. Porque o hoje é o que nós vamos vencer. É o agora. Onde estou, como vou e para onde vou. Né? Então, esse segredo espiritual. Valeu, Amém. filhote? Amém. Então, chegamos aí ao fim de mais um capítulo aqui do Evangelho segundo Mateus. Obrigado, Pai, sua presença aqui. Amém, filhão. Deus abençoe. Tá muito legal o podcast. São aprendizados, é aquilo, né? Que a gente, às vezes, pessoal, aprende na hora aqui da conversa, tá? Nós só estamos aqui há 15 minutos, né? Esse tá sendo o maior episódio aí. Passamos de 1 hora aí. E é bom que você assista, curta e compartilhe, hein? É isso aí, pessoal. Então, não esqueça de se inscrever, deixar seu like aí. Em breve aí a gente vai estar colocando mais episódios para vocês aí. Valeu. Ok? Valeu, até o próximo.